pessoal! Hoje nós vamos trabalhar a Lei 9.795 de 99, que é a lei que trata da educação ambiental, mais um assunto muito recorrente em prova de concurso público e mais uma aula recheada de questão da CESP e SEBRASP para estar ajudando na fixação do conteúdo, ok? Mas antes, pessoal, se você não se inscreveu no canal ainda, não deixe de se inscrever, tá? E de ativar o sininho para estarem recebendo novidades, tá? Referentes a concurso público e também os próximos vídeos, notificações dos próximos vídeos que eu irei colocar aqui no canal, ok? Bom, bora começar! Bom, a Lei 9.795 de 1999 tem como matéria a educação ambiental. E logo no primeiro artigo traz a definição de educação ambiental, como sendo processos através dos quais o indivíduo e também a coletividade constroem ao longo do tempo, tendo como finalidade a conservação, a preservação do meio ambiente. Sendo o ambiente um bem comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e também à sua sustentabilidade. Então, pessoal, educar não é meramente aplicar um método, mas construir valores, conhecimentos, habilidades, atitude e competência. E a educação ambiental ela não foge a essa ideia. Só que ela se volta a quem? Ela se volta ao meio ambiente, considerando esse meio como sendo um patrimônio da coletividade e que tem que ser cuidado por todos. O segundo artigo dessa lei diz que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional. Isso significa que a educação não está dissociada do meio ambiente. A educação se relaciona com todos os segmentos e, claro, que também com o meio em que estamos inseridos. A educação ambiental deve estar presente de forma articulada em todos os níveis e em todas as modalidades do processo educativo, seja em caráter formal e não formal. Pessoal, quais são os níveis de ensino existentes? A lei que nos diz isso é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a famosa LDB, a Lei número 9.394 de 96. Então, pessoal, eu sugiro a vocês olharem o conteúdo programático do concurso que vocês irão prestar e ver se não tem a LDB sendo pedida nessa prova, tá? Porque a LDB muitas vezes é cobrada junto com o conteúdo de educação ambiental. Se a LDB tiver no conteúdo programático de vocês, existe uma playlist aqui no canal só de LDB, tá? Eu vou deixar aqui no card para vocês. Bom, pessoal, então os níveis de ensino existentes, segundo a LDB, é a educação básica e a educação superior. A educação básica, por sua vez, inclui a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, a educação ambiental tem que estar articulada a todos esses níveis de ensino e também as modalidades do processo educativo. E quem são essas modalidades? Bom, nós temos a educação de jovens e adultos, a EJA, para quem não teve acesso, à escola na idade própria ou que por qualquer outro motivo teve que interromper os estudos e gostaria de dar continuidade. A educação especial também é uma modalidade que é voltada para o educando com algum tipo de deficiência ou altas habilidades de superdotação, por exemplo. E também, pessoal, a educação profissional, que tem como objetivo preparar o educando para o exercício de profissões técnicas. Então, pessoal, a educação ambiental tem que estar inserida, articulada em todos os níveis e modalidades, seja na educação formal, que acontece dentro da escola, em uma sala de aula, ou não formal, através de práticas fora do ambiente escolar, através de atividades que visem o relacionamento interpessoal, que estimulem o contato com a natureza, por exemplo. Práticas que não têm relação com o sistema tradicional escolar que nós estamos acostumados. Bom, pessoal, vamos para a nossa primeira questão da CESP e SEBRASP, que diz o seguinte: a transversalidade da educação ambiental como uma prática educativa foi proposta originalmente pela Lei Nacional de Política Ambiental? E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Transversalidade da educação ambiental é o mesmo que dizer que a educação ambiental ela atravessa, ela perpassa todos os níveis e modalidades de ensino, estando articulada à escola. Considerar a transversalidade da educação ambiental como uma prática educativa não foi proposta originalmente pela Lei Nacional de Política Ambiental, que é essa lei que nós estamos estudando.
Porque antes disso, a Constituição Federal, que é de 1988, já falava em promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Essa redação está no inciso 6 do artigo 225 da Constituição Federal. E, pessoal, não só a Constituição Federal, tá? Mas também a Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, a Lei 6938 de 81, que tem como um dos seus princípios promover a educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Essa redação está presente no 2º artigo dessa lei, mais precisamente no inciso 10. Então, pessoal, essa questão está errada, ok? Vamos agora para o 3º artigo dessa lei, que diz quais são as incumbências ou quais são as responsabilidades de órgãos, instituições, poder público, empresas, sociedades em relação a quem? Em relação ao meio ambiente. Considerando que todos têm direito à educação ambiental como parte de um processo educativo mais amplo, que não se limite a um currículo, mas que vá para além disso. Então vamos lá, gente. Incumbe ao poder público, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição Federal, definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, que promovam a educação ambiental em todos os níveis de ensino e também o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Ou seja, compete ao poder público criar medidas que tornem a população mais engajada, mais ativa, mais comprometida com as questões ambientais, promovendo essa educação de forma articulada, perpassando todos os níveis de ensino, todas as modalidades e níveis de ensino. Então, a educação ambiental não pode ser tratada como um conteúdo à parte. Ela tem que estar imersa, ela tem que estar mergulhada, inserida em todo o processo educativo, ok? Incumbe às instituições educativas promover a educação ambiental de maneira integrada aos programas educacionais que desenvolvem. Foi o que eu disse há pouco. A educação ambiental não pode ser fragmentada, ela não pode estar isolada, ela tem que estar inserida, integrada aos programas educacionais. Ela tem que fazer parte do processo de educação como um todo. Incumbe aos órgãos integrantes do SISNAMA, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, promover ações de educação ambiental integradas aos programas de conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Nesse caso, pessoal, compete ao SISNAMA fazer com que a educação ambiental ela seja praticada através de quê? Através de programas que visem a conservação da natureza. Incumbe aos meios de comunicação de massa colaborar de maneira ativa e permanente na disseminação de informações e práticas educativas sobre o meio ambiente e também incorporar a dimensão ambiental em sua programação. Nesse caso, pessoal, compete aos meios de comunicação inserir a educação ambiental dentro da sua programação, tornar essa prática mais acessível à população, através da mídia. Incumbe às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas promover programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando a melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões do processo produtivo no meio ambiente. Nesse caso, compete às empresas capacitar os seus trabalhadores no que diz respeito às questões ambientais, Através de quê? Através de cursos, de programas, por exemplo. Incumbe à sociedade como um todo manter atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propicia a atuação individual e também coletiva, voltada para quê? Voltada para a prevenção, a identificação e também a solução de problemas ambientais. Bom, pessoal, nesse caso, compete a todos estarem atentos quanto às questões ambientais, buscar agir de modo a não prejudicar o meio ambiente e também buscar práticas alternativas para reduzir os impactos à natureza. Por exemplo, adotar práticas diárias para economizar água, economizar energia elétrica, dentro da sua própria residência. Além do que você reduz os gastos, e também contribui para o meio ambiente. O 4º artigo traz os princípios de educação ambiental, que são um enfoque humanista, onde o foco são as pessoas, holístico, considerando o todo, ou seja, numa perspectiva macro, olhando para o meio ambiente como um todo, democrático e também participativo. A concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural,
o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade. Então, considerar o meio ambiente por inteiro, né, por completo, e também relacionar o meio com outras questões, com outros fatores, né, como as questões socioeconômicas, né, que se relacionam à sociedade com os fatores econômicos, assim como a cultura, né, e também sob o enfoque da sustentabilidade, que é compatibilizar o uso dos recursos naturais para que se avance economicamente, mas sem esgotar esses recursos, né? Fazer de modo controlado, usar de modo controlado e consciente, seguindo os parâmetros legais, para que as próximas gerações também possam fazer uso. Mais um princípio da educação ambiental: o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. A educação ambiental deve se basear na variedade de ideias e concepções pedagógicas, porque isso enriquece o processo de ensino-aprendizagem, né? Pois leva em consideração as diferentes ideias e práticas desse processo. Já a inter, multi e transdisciplinaridade, pessoal, tem a ver com a forma como as disciplinas interagem entre si. Se cada um trata da questão do meio ambiente dentro de sua disciplina, sem que haja uma troca entre as disciplinas, essa é uma perspectiva multi. Mas se há um projeto na escola de educação ambiental e todas as disciplinas interagem por um processo coordenado, nesse caso a gente tem uma perspectiva interdisciplinar. Ou ainda quando a educação ambiental perpassa, ela atravessa todo o processo de aprendizagem, e aí a gente tem uma perspectiva transdisciplinar. Mais um princípio: a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais. Então, a educação ambiental tem que estar atrelada não só ao processo educativo formal e não formal, mas também aos princípios éticos, ao mundo do trabalho e às práticas sociais. Mais um princípio: a garantia de continuidade e permanência do processo educativo. A educação ambiental tem que estar presente no processo educativo de forma permanente, né, continuada e dando prosseguimento ao longo dos níveis e modalidades de ensino. A permanente avaliação crítica do processo educativo. A educação ambiental tem que ser objeto avaliativo, porque dessa forma os conceitos são revistos e também são melhorados, né? As práticas são aperfeiçoadas, então ela tem que estar sempre, né, em constante atualização e revisão. A abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. A educação ambiental tem que estar vinculada aos diferentes níveis de abrangência, seja localmente ou ainda globalmente. Não pode ficar restrita a um ou outro. O reconhecimento, o respeito à pluralidade e à diversidade individual e cultural. A educação ambiental ela deve levar em consideração as diferenças, tem que respeitar a pluralidade, a diversidade. Bom, pessoal, vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: entre as diretrizes que orientam o Programa Nacional de Educação Ambiental, destacam-se a transversalidade e também a interdisciplinaridade. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Vocês vão pausar o vídeo e vão analisar com calma, tá? Bom, nós acabamos de ver no 4º artigo da Lei 9.795, que é a lei que nós estamos estudando, que a transversalidade e a interdisciplinaridade, assim como a multidisciplinaridade, são princípios básicos de educação ambiental. Presente onde? Presente no inciso 3. Portanto, a questão está certa, ok? O 5º artigo traz os objetivos fundamentais da educação ambiental, que são o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos. Ou seja, um dos objetivos da educação ambiental é fazer com que a compreensão do meio ambiente esteja inserida em todas as nossas relações, em diferentes aspectos, que não se limite apenas a uma perspectiva. A garantia da democratização das informações ambientais, que é um outro objetivo, que é assegurar que as informações ambientais elas cheguem a todos. Outro objetivo é o estímulo e fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social. A educação ambiental também tem como objetivo tornar os cidadãos mais críticos, mais engajados, mais participativos, no que diz respeito a quê? Ao meio ambiente, né? Articulando com questões sociais. Mas um objetivo é um incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável na preservação do equilíbrio do meio ambiente
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania. Então, pessoal, também é objetivo da educação ambiental fazer com que as pessoas compreendam que preservar a natureza é um ato de cidadania, porque o meio ambiente é um patrimônio de todos. Nós dependemos dele para tudo. Do meio ambiente a gente extrai o nosso alimento, do meio ambiente a gente constrói nossas casas, é do meio ambiente que a gente retira os produtos, muitos que são base para a produção de medicamento. Então o meio ambiente está totalmente relacionado com questões da cidadania. Mais um objetivo: o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do país em níveis micro e macro-regionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade. Então, pessoal, também é objetivo da educação ambiental estimular que haja parceria entre as diferentes regiões do país, de modo que haja equilíbrio, que haja justiça social, que haja democracia, no que diz respeito à sustentabilidade. O fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e tecnologia. Então, também é objetivo da educação ambiental estimular e fortalecer a parceria entre ciência e tecnologia. Mais um objetivo, o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade. Por fim, a educação ambiental visa respeitar e fortalecer a identidade dos povos e também promover meios de troca, de solidariedade entre eles. O 6º artigo institui a Política Nacional de Educação Ambiental. O 7º artigo diz que a Política Nacional de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação, além dos órgãos e entidades integrantes do CISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de ensino, os órgãos públicos da União, dos estados, do DF e dos municípios, e organizações não governamentais com atuação em educação ambiental. Ou seja, pessoal, a Política Nacional da Educação Ambiental não se restringe apenas ao poder público, aos órgãos do CISNAMA, por exemplo, mas a uma atuação conjunta dos diferentes membros e organizações que compõem a sociedade, como instituições educacionais e ONGs, por exemplo. O 8º artigo diz que as atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e também na educação escolar, por meio das seguintes linhas de atuações interrelacionadas. Capacitação de recursos humanos. Então, compete à Política Nacional de Educação Ambiental capacitar as pessoas, tornarem essas pessoas mais ativas, sujeitos ativos na preservação do meio ambiente. Desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações. Então, a Política Nacional de Educação Ambiental deve desenvolver meios de estudo para que a informação ambiental ela seja disseminada e que as pesquisas envolvendo o meio ambiente elas sejam estimuladas, sejam incentivadas. Produção e divulgação de material educativo. A Política Nacional de Educação Ambiental deve garantir que materiais educativos sejam produzidos e que alcancem as pessoas. Acompanhamento e avaliação. A Política Nacional de Educação Ambiental ela deve monitorar continuamente a prática da educação ambiental, assim como deve ser avaliado constantemente essa política, ela deve ser avaliada constantemente, tendo em vista promover melhorias dessa prática, aperfeiçoar essa prática. Bom, pessoal, vamos para a nossa próxima questão da CESP e SEBRASP, que diz o seguinte: considere que, a partir do recebimento do livro vermelho, uma escola desenvolva um trabalho pedagógico com os alunos, em que eles visitem feiras onde se comercializem aves e outros animais capturados na natureza. Conversem com os compradores e tentem esclarecê-los sobre a origem e as condições de saúde dos animais e seu impacto sobre a biodiversidade local. Com base nessa situação e tendo como referência inicial o texto acima, julgue os itens subsequentes. O lançamento do livro por si só demonstra o cumprimento de uma incumbência legal estabelecida pela Lei nº 9.795, que é a Lei da Educação Ambiental. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Bom, pessoal, acabamos de ver no 8º artigo da Lei 9.795, que estamos estudando, que as atividades vinculadas à Política Nacional de Educação Ambiental, elas devem ser desenvolvidas através da produção e também da divulgação de material educativo. Essa redação está presente no inciso 3, que também traz outras linhas de atuação, tá bom? Então, a questão ela está certa.
O 9º artigo traz o entendimento da educação ambiental na educação escolar, que deve ser desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino públicas e privadas, englobando a educação escolar, que se divide em educação básica e educação superior. Eu já até falei sobre isso com vocês, né, bem no início do vídeo. Essa divisão quem traz é a LDB. Como já vimos, a educação básica também se divide em etapas que são educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Além disso, existem as modalidades de ensino, que são educação especial, educação profissional e educação de jovens e adultos, a EJA. O artigo 10 diz que a educação ambiental será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades de ensino formal. Esse artigo ele dá destaque à educação formal, que é aquela que se desenvolve dentro da escola, porque um pouco mais à frente a gente vai ver um outro artigo falando exclusivamente de educação não formal, ok? O parágrafo 1º diz que a educação ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino. Por quê, pessoal? Seria muito contraditório, depois de tudo que a gente estudou ao longo dessa lei, que aparecesse um artigo dizendo que a educação ambiental tem que ser tratada de forma isolada, fragmentada. Qual foi a palavra que vimos mais ao longo do nosso estudo aqui? O termo transdisciplinariedade, não foi? Ser transdisciplinar é perpassar, é atravessar a todos os níveis e modalidades de ensino. Então não faz sentido a educação ambiental ser tratada isoladamente, como uma disciplina à parte. Já nos cursos de pós-graduação e extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico da educação ambiental, quando se fizer necessário, é facultada a criação de disciplina específica. Aí já muda, porque nesse caso não é educação básica, né? E sim áreas específicas, como cursos de pós-graduação, por exemplo. E outra questão importante, pessoal, é que é facultada a criação de uma disciplina específica de educação ambiental. Cuidado que as bancas de concurso gostam de criar questão mudando facultado por obrigatório, e aí torna a sentença toda errada. Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais a serem desenvolvidas. Então, no âmbito profissional, ou seja, no mundo do trabalho, os cursos de formação devem sim incorporar a questão ambiental. Bom, pessoal, vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: a Lei Nacional de Política Ambiental estabelece que a educação ambiental deve ser desenvolvida como disciplina específica integrada na matriz curricular em todos os níveis e modalidades de educação básica. E aí, pessoal, parou o vídeo, analisou? Tá certo ou tá errada essa questão? A educação ambiental ela tem que atravessar, ela tem que perpassar a todos os níveis e modalidades de ensino da educação básica. Não pode ser fragmentada ou isolada. Essa redação está no artigo 10, mais precisamente no parágrafo 1º da Lei 9.795, né, que é a lei que nós estamos estudando. Então, pessoal, a questão está errada. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: quanto ao processo de formação de professores, a Lei Nacional de Política Ambiental faculta a inserção de disciplina específica de educação ambiental apenas nos cursos de pós-graduação, de extensão e nas áreas voltadas ao aspecto metodológico de educação ambiental. E aí, pessoal, a questão está certa ou está errada? De fato, pessoal, é facultativo tornar a educação ambiental como disciplina específica em cursos de pós-graduação e de extensão, por exemplo. Essa redação está no artigo 10, mais precisamente no parágrafo 2º da lei que estamos estudando, a Lei 9.795. Então, a questão está certa. O artigo 11 diz que a dimensão ambiental deve constar nos currículos de formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. Ou seja, é importante que os professores se tornem capacitados, de modo a incluir a dimensão ambiental em suas disciplinas. Os professores em atividade devem receber formação complementar em suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao cumprimento dos princípios e objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. Então é importante, né, que os professores sejam capacitados, né, principalmente aqueles que estão em atividade, né? É importante que eles tenham acesso a essa temática ambiental no currículo da sua formação e também enquanto eles estão em atividade. A autorização e a supervisão do funcionamento de instituições de ensino e de seus cursos nas redes públicas e privadas observarão o cumprimento do disposto no artigo 10 e 11 dessa lei.
Ou seja, as instituições de ensino devem cuidar de integrar a educação ambiental em todos os níveis e modalidades de ensino. Assim como a dimensão ambiental, ela deve constar nos currículos de formação dos professores, né? Como já vimos no artigo 11. Agora, falando de educação ambiental não formal, segundo o artigo 13 dessa lei, a educação ambiental não formal compreende um conjunto de ações e práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e a sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. Como eu já havia dito anteriormente, a educação ambiental não formal se desenvolve fora do ambiente escolar, através de práticas que estimulem a coletividade, tornem a comunidade mais sensível às questões ambientais. O poder público, em níveis federal, estadual e municipal, incentivará a difusão por intermédio dos meios de comunicação de massa em espaços nobres de programas e campanhas educativas e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente. Então, pessoal, a disseminação de informações ambientais, por meio de veículos de comunicação deve sim ser incentivada pelo poder público. A ampla participação da escola, da universidade e de organizações não governamentais na formulação e também na execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental não formal. Então, o poder público irá estimular que as escolas insiram práticas de educação ambiental não formal em suas atividades, em seus currículos, ou seja, que elas não se restringam apenas à sala de aula. A participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações não governamentais. Então, o poder público vai estimular essa cooperação não só de empresas públicas, mas também da iniciativa privada na realização de atividades de educação ambiental em instituições de ensino, por exemplo. A sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação. Então, o poder público vai buscar tornar as pessoas mais conscientes em relação a esses espaços especialmente protegidos, que são as unidades de conservação, que já estudamos, e vimos também a importância dessas áreas, conservação de espécimes da fauna, da flora, dos recursos minerais, entre outros. A sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de conservação. Então, o poder público também buscará tornar as pessoas mais sensíveis e conscientes em relação às populações que vivem nessas áreas, que podem ser populações indígenas, quilombolas, por exemplo. A sensibilização ambiental dos agricultores, de quem cultiva determinado produto. O ecoturismo, que são atividades de turismo que fazem uso de bases sustentáveis. Vamos para a nossa próxima questão. Essa questão ela tem um texto associado, que na verdade não é tão importante para que a gente consiga resolver a questão. Então vamos direto ao ponto, pessoal. A empresa de João não pode desenvolver atividade de educação ambiental, uma vez que essa atividade é monopólio estatal. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Pessoal, o artigo 13, mais precisamente o inciso 3, diz que a participação de empresas públicas e também de empresas privadas, que é o caso da empresa de João, será incentivado no desenvolvimento de programas de educação ambiental em parceria com instituições de ensino. Então, não é só permitido, como é incentivado, Por isso a questão está errada. Vamos para a nossa próxima questão. A educação ambiental não formal consiste em ações e práticas educativas promovidas por indivíduos e ou instituições privadas preocupadas com a defesa da qualidade do meio ambiente. E aí, pessoal, questão certa ou errada? Bom, pessoal, a definição de educação ambiental não formal está no artigo 13. Segundo esse artigo, a educação ambiental não formal compreende um conjunto de ações, práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais, e sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. O poder público vai incentivar a participação de empresas públicas ou privadas, também da sociedade, dos indivíduos, mas quem vai promover a sua prática é o poder público, ok, pessoal? Por isso a questão está errada. A coordenação da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a cargo de um órgão gestor, que tem como atribuições definição de diretrizes, que são o quê? Que são direcionamentos para a implementação de quem? Da política de educação ambiental. Em que âmbito? Em âmbito nacional. Articulação, coordenação e supervisão de planos, programas e projetos na área de educação ambiental, também em âmbito nacional. Fazer essa ponte, essa conexão e manter todas as partes envolvidas coesas,
além de monitorar a execução da educação ambiental, né, através de planos, programas e também projetos. Participação na negociação de financiamentos a planos, programas e projetos na área de educação ambiental. Então, essa parte da negociação, no incremento, também na valorização da educação ambiental, também fica a cargo do órgão gestor. Os estados, o DF, os municípios, na esfera de sua competência e também nas áreas de sua jurisdição, definirão diretrizes, normas e critérios para a educação ambiental, respeitados os princípios e também os objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental. Vou mostrar a nossa última questão, pessoal, que também traz um super texto associado, que também não é importante para a gente estar resolvendo a questão, tá? Então vamos direto ao ponto. O órgão gestor participa da negociação de financiamentos a planos, programas e projetos na área de educação ambiental. E aí, pessoal, parou o vídeo, analisou? Essa questão está certa ou está errada? O artigo 15 traz as atribuições do órgão gestor, que inclui a participação na negociação de financiamentos a planos, programas e projetos dentro da área de educação ambiental, né? Então, essa redação está no artigo 15, no inciso 3, tá bom, pessoal? Então, a questão ela está o quê? Ela está certa. Fala, pessoal! Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, gostaram do vídeo, não deixe de deixar um like e também um feedback para eu saber se vocês estão curtindo os conteúdos do canal, ok? Além disso, pessoal, não deixem de acessar as outras playlists que tem aqui no canal para vocês estarem reforçando nos estudos. Bom, por hoje é só. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!